Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Erivelton, eu sou empreendedor digital. Antes de começar esse vídeo, eu queria que você, depois que assistir ele, clicasse no link que está abaixo da descrição, porque eu estou ensinando alguns amigos meus a fazer isso aqui que vocês estão vendo na tela, que eles estão começando a ganhar muito dinheiro pela internet. Se você tiver interesse em saber como que faz isso, basta clicar embaixo aí que você vai ter todas as informações para começar, beleza? Valeu! O estilo de jogo do Flamengo, ele faz 1-0. Eu trabalhei no jogo contra o Atlético. Parecia que o Atlético estava ganhando de 2-0 do Atlético Mineiro, ganhando do Flamengo, recuado lá atrás, e o Flamengo atacando o Atlético. É impressionante a intensidade que ele coloca, os jogadores colocam dentro da partida. Por falar em Flamengo, a gente está projetando esse Flamengo e Grêmio, analisando os dois times, e a gente está falando aqui dos nossos convidados, dos títulos deles. Então está faltando agora o título do Flamengo, né? Da Libertadores, a gente mostrou do Cruzeiro. Aliás, na década de 70, Raul, você falou da regra, e o Dulcídio Vanderlei Bosquilha, saudoso Dulcídio Vanderlei Bosquilha, que já nos deixou, que foi um juiz de futebol importante no cenário brasileiro. Em 1974, na final da Libertadores, jogavam num jogo também de desempate, São Paulo e Independiente. Estava no São Paulo não, né, Muricy? Claro que tá. Muito bem, Muricy. Ele falou bem baixinho. Foi bem baixinho. Mas aí, Raul, aconteceu o seguinte, o jogo de desempate, houve um pênalti No Chile? no Chile, que o juiz mandou voltar, cobrado pelo Zé Carlos Serrão, se eu não estou enganado. Serrão, porque o Rocha não quis bater. Pedro Rocha. Que era o batedor. Que era o batedor. Aí o Zé Carlos ficou marcado até hoje, cada disciplina. E ele fez o primeiro, o juiz mandou voltar. E ele bateu, o goleiro defendeu. O juiz era uruguaio, Barreto. Isso Ramon aí. Barreto. Ramon Barreto. Ramon Barreto. Aí Ramon Barreto. virou um frisson Copa no do Brasil. Marco Antônio, Paulinho mais jovem. Brincadeira. Nem tanto. Nem tanto. Nem Mas aí virou um frisson porque não era uma prática no Brasil voltar a pênalti. Repetir, né? Aí o Dulcídio me contou isso numa entrevista. Que aí esse jogo foi no sábado de noite, o jogo de desempate. No domingo ele foi apitar Palmeiras e Portuguesa no Pacaembu. Ele voltou um pênalti do Enéas com o Leão 4 vezes. O Leão defendeu 3 e na quarta o Enéas fez. Ele voltou 4 vezes, porque o Leão adiantava muito. É. E era aí que a gente voltou a ter o uso da regra no Brasil. Olha só que coisa de maluco. Mas bota de novo aqui o tapete do Flamengo agora pra gente falar do título de 81. É que quando a gente pode contar a história é bom, né? Serve pra alguma Mas coisa. eu tenho que falar, que esse é importantíssimo, né? Fala, Paulinho. Foi meu primeiro jogo como menino, como garoto, foi profissionalmente, que meu pai me levou, né? Meu pai flamenguista. Meu nome é Arilson, pelo Arilson do Flamengo, Arilson, ponta esquerda, que faleceu agora há pouco tempo. Chegou a ser convocado para a seleção de Exatamente. 72. E o seu nome completo é? Arilson de Paula Nunes. Fala não, está certo. Aí meu pai me levou no primeiro jogo Flamengo e Atlético Mineiro, no Serra Dourada, né? Que tava a grama toda colorida. E O jogo que não acabou. no meu primeiro jogo eu só vi 26 minutos de jogo. Saí decepcionado do Serra Dourada. Que é daquela Libertadores, que era um jogo entre os dois. A Libertadores só levava para disputa o campeão e o vice do Brasil. Não tinha Copa do Brasil e tal. Eram 2 vaguinhas. Aliás, até outro dia eram 2 vaguinhas. Nas minhas também, era só 2. Era campeão da Copa do E o Brasil campeão brasileiro. e o campeão brasileiro só. Ficou mais difícil, né? E aí o Flamengo foi campeão na primeira Libertadores que disputou. Esse é um fato bem legal, né, na história rubro-negra. Em 1981 a gente tem imagens para rodar e o Raul estava lá fazendo parte dessa história, como o Mazzaropi com o Grêmio. Aliás, ambos foram campeões mundiais. Esse é o jogo de desempate, né? Com os 2 gols do Zico. Leandro jogou no meio campo esse jogo. Galinho fazia 2 gols do Zico. E o segundo de falta, magistral para ele, um dos gols mais bonitos de falta que ele fez. Enfim, claro que tem a importância que entra sempre no julgamento do gol que você faz, né? E lembrando que a gente tinha tido uma guerra no Chile, entre Flamengo e Cobreloa. Vou contar uma história aí desse... Vai, Tita, que você tá... Não, deixa eu passar aí esse... Isso. E aí o gol do título, que vem na cobrança de falta do Galo. Tá vendo, Raul? Ó, o goleiro Valeu a pena. Valeu a O pena. goleiro fez que nem o Raul no treino. Olha lá, Raul. Olha você no treino. Igualzinho. Você não podia pegar, mas ele treinava. 2-0. Eita, nós. Teve um protagonista também, hein? Fora futebol, né? O do Anselmo. É que ele mandou para bater no Mário Soto, né? Ó o Raul lá de camisa amarela, Nicolas Leoz, que era o presidente quase eterno da Conmebol, entregando a taça da Libertadores. Viu, Tita, em cima desse jogo, dessa geração, um grupo de... Uma conversa, pergunta de botequim, né? Certo. Flamenguista, inclusive jornalistas da casa, tal, pergunta pro Raul se naquele time de 81, daquele Flamengo,
algum jogador desse time atual jogaria naquele time do Flamengo? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Boa hein? pergunta. Já que você vai falar essa história, Tatita. Boa pergunta. Não esqueci, não? Se aquele time do Flamengo de 81 jogar... Não, ao contrário. De hoje, jogaria naquele. se jogaria algum naquele. desse... Talvez o Diego Você Alves. vai tirar, né? A cara do Raul. A cara do Raul. Não, não, não. Não vem de sola, não vem de sola, não vem de sola. Esse era o único que não jogaria. Esse não ia passar nem perto. Esse é o único que não É jogaria. o único que jogaria. Então, olha aqui, ó, eu vou te contar uma coisa. Eu não vou analisar nem pelo aspecto da capacidade de cada um desses Individualmente. times Individual, é. fantástico aí, né? Não vou analisar isso aí. Eu acho que eu manteria o mesmo time do Flamengo. É, porque é coletivo, não tem Claro, como você mexer, né? Sabe, é um time maravilhoso esse do Flamengo que está jogando aí, né? Eu, por exemplo, cada um vê o futebol de uma maneira, sente de uma maneira diferente, ninguém é igual né? A impressão digital só tem uma, né? É única. Mas sabe que deu gosto de voltar a ver futebol, porque teve uma fase ruim Sem aí, dúvida, né? sem dúvida. Aí isso aí deu uma levantada. Não, deu né? mesmo. Grande, Eu acho que o Flamengo eu acho que jogando. Mas o Tita- eu acho que tem uma grande Você semelhança. quer falar alguma coisa sobre esse tem jogo? uma Você está me grande- devendo a história desse jogo. Aí, Não, você- eu vou contar a Porque, história. gente, nós estamos centralizando, digamos, nos nossos dois convidados, porque o Tita e o Paulinho são companheiros. Mas, evidentemente, o Tita teve nessas conquistas aqui que nós estamos falando todas. O cara é protagonista delas. Né? Não preciso nem dizer isso aqui, pelo amor de Eu Deus. acho que tem semelhança, porque o time atual hoje do Flamengo são jogadores da seleção também. Rafinha jogou na seleção, o Rodrigo está na seleção. Diego Alves jogou na seleção, Felipe Luiz jogou na seleção. Quem não tá tem que ir, que é o Gerson e o Everton Ribeiro. Mas já jogaram um dia. Já jogaram, o Gabigol, né? O Bruno Henrique acabou de ser convocado, ou seja, tem essa semelhança de ter jogadores que jogaram também na seleção, assim como teve no time de 81, entendeu? Então é um grande time. Que nem o Raul falou, né? Dá gosto de ver. Feliz O daquele Flamengo que viu os atuar. dois. Viu aquele e tá vendo esse. Mas vimos. a história, Fala, Tita. Luiz... Você ia falar desse jogo do desempate? Do jogo de desempate, o de terceiro Montevidéu. jogo, nós levamos uma surra impressionante no segundo jogo. Então nós estávamos assustados. Nós nunca tínhamos apanhado tanto como nós apanhamos em Santiago. Gente, surra de verdade, não foi na bola, não. Tá? Mas foi mesmo. O Adílio que cortou o não, supercílio, o foi. Nico cortou o supercílio e não pôde jogar. Eles pegavam todo mundo, aquilo ali foi uma assim, Maluquice. uma maluquice impressionante. 83, né? E ficou aquela... Pô, e agora o terceiro jogo? Como é que vai ser o Campo terceiro neutro. jogo? E o meu companheiro de quarto era o Raul nesse dia. Então nós estávamos lá conversando, tentando, né, cara? O Raul todo coberto assim, eu virei pro lado e falei assim, Raul, pela tua experiência, já jogou final de Copa Libertadores, qual é a chance que você acha que a gente pode ser campeão? Ele olhou para mim assim, Tita, não temos chance nenhuma. Eu vou fazer uma pergunta dessa. Nenhuma, nenhuma. Debaixo da coberta. Mas claro que eu falei pra... Lógico. Eu falei... História maravilhosa. Gente, que história. E olha que eu já ouvi apanhamos história tanto. desse título, gente. Nós apanhamos tanto, né? Que tava Esquece, essa... e tava aquela tampou, pergunta, tampou. Era uma pergunta. Maestro Júnior, manda aqui, dá um pitaco. Desmente eles aqui. Porque o Júnior fez até uma série pra TV Globo. Pergunta pro Tito de 83, vai La Plata pra ele. Que é a mesma coisa, né? Sim, a mesma coisa. Mesma coisa, o título do Grêmio. Mesma coisa, mesma porradaria, mesma... Que maluquice, né? Foi, Mas não, tá e outra louco. coisa, nós estávamos já dentro do vestiário, o Valdir Espinosa começou a dar preleção, a gente não se deu conta que estava faltando um. Caio. Que estava faltando o Caio. Aí o que aconteceu? Como ele passou no corredor polonês, os caras bateram tanto nele que ele não teve que voltou ser pro segundo substituído. Quando ele entrou O Caio que fez um dos gols do outro jogo final. Isso, né? contra o Penharol. Quando ele abriu a porta, ele... Pô, o Caio, esquecemos do Caio, ele já estava... Ele estava desmaiando dentro Meu do Deus, vestiário, olha isso, gente. entendeu? Olha que história isso. Que coisa, hein? Ô, Muricy, eu falava de 74. Em 74, que você estava no São Paulo, que o São Paulo foi vice-campeão, com um timaço. No São Paulo, um timaço. Se eu tiver errado, você vai me corrigir, porque você estava lá e você vai lembrar de perto. Que eu falei do terceiro jogo. A gente está falando de Libertadores, desse clima de Libertadores. E como foi importante esses acontecimentos, estão todos importantes, porque eles construíram a história vitoriosa do futebol brasileiro. Porque se não tivesse acontecido isso tudo aqui, a gente não ia ganhar nunca. Nada. Sim. Em 74, o São Paulo e Independente jogaram o primeiro jogo no Pacaembu. 2-1.
Um jogo de virada, o Pedro Rocha faz um gol espetacular da entrada da área. 2x1, o outro foi do Mirandinha, se eu não estou enganado. Foi. Mas o jogo do estádio antigo, do Independente, foi 2x0, com pedradas no Valdir. Foi 2x0 e nós demos graças a Deus com 2x0. Não tinha saldo naquele tempo, né? Mas... O Valdir tomou tanta pedrada na cabeça e paulada que era assim, ó. Eles estavam pedrada nele aqui, o Gandula pegava e devolvia a pedra pros caras. Porque a rede acaba no alambrado. Acabava, agora mudou. Sim, Até o policial se pegava, ajudava também. Tem os policiais. O que eles xingavam o Poi, porque eles chamavam o Poi de traidor, porque o Poi era argentino, né? Jogavam pedra no Poi, aquilo lá foi aquilo não aconteceu um desastre, porque era muito difícil, a gente queria sair de lá vivo. A gente queria que acabasse o jogo logo, pô. Tomamos 2x0, foi tá bom demais, cara. Nós temos que ir embora daqui, porque era uma loucura. Aquilo lá, acho que é por isso que os times brasileiros não se interessavam. Assim, entendeu? Acho que eles não se interessavam por isso que tanto. eles se clima da interessavam. Libertadores era assim. Mas então, os times brasileiros não se interessavam essa tanto. já. Essa Futebol sensação ficava que em o segundo Muricy plano. sentiu, Claro, é nós loucura. também sentimos lá em 83. Porque o que os caras fizeram, cara, eu estava na meia-lua, o Grêmio estava atacando, o fotógrafo que estava aqui atrás do meu gol entrou em campo, me deu um chute e um soco nas costas. O fotógrafo. O fotógrafo. Histórias da Libertadores. Sem desmerecer, porque era um ótimo time independente que ganhou. Não, era um timaço Claro, mesmo. um time 7 vezes campeão, 4 seguidos. Mas algumas, vou colocar assim, das conquistas ali, se deve ao fato dessa pressão, desse clima hostil, né, que era assustador mesmo. Eles, com estilingue, bolinha de gude, pá! Isso aí. Era perigoso matar um, gente. Nossa senhora, era uma coisa de doido. E Os europeus se negaram a jogar. não, claro. E os times brasileiros, a Argentina time da tem essa Escócia predominância, no como o quinzinho. Santos, o grande Santos, abandonou a Libertadores. Ia excursionar, não Os queria times jogar brasileiros não queriam Libertadores. jogar Libertadores. Não queria. Eu joguei. Não, porque nós teríamos muito mais títulos. A gente não se Os interessava. brasileiros só pela Libertadores. começaram a se interessar mais pela Libertadores após a conquista do Flamengo em 81 Isso. e a do Grêmio em 83. Eu joguei a exatamente. 66, a Libertadores, e o Santos desistiu, porque era o campeão e o vice-campeão da Taça Brasil Que era o brasileiro da época. E o Santos não jogou, desistiu, não quis ir. dava. Foi só o Cruzeiro jogar começa contra a Peñarol. No grande auge do Santos. No grande auge do Santos. E Marcos, você sabe que... O Brasil teria muito mais tempo. Muito de mais. E aí a gente... A chamada Copa Intercontinental... Civilizar a Vi que não Libertadores. podia. A TV civiliza a Libertadores. A televisão, E a contando a partir imagem, civiliza a Libertadores. desse jogo nosso De com o como, Azar? Estudiantes. De quanto estudiantes? Quando os Estudiantes ali começaram, porque aí eles Não, começaram esse jogo- aí eles gente, começaram a fazer esse jogo com exame de Estudiantes doping, é impressionante. Foi 11 contra 8. Esse Tava é 3x1. impressionante. É soco o tempo inteiro. Era 11 É um 3x3 contra 8, esse eles dia? empataram 3x3. eu 3 a tomava 3, 3 a pedrada toda Isso é a vez. Batalha de La Plata, que é um dos... O Grêmio não é imortal por acaso, né, gente? Sim. Houve mudança. Não é só por causa hein, dos Luiz? aflitos. Houve mudança, mas não nos esqueçamos que a última Libertadores, afinal, foi em Madrid. Não nos esqueçamos. Porque houve uma emboscada em cima do ônibus E, Marco do... Antônio, amanhã são 2.000 policiais na escolta do ônibus do Então River que vai chegar na mudou, Bombonera. é uma competição. O Galhardo deu uma entrevista essa mudaram semana. muito. Vamos jogar futebol. Os times que estão, os semifinalistas, no caso brasileiro, e tanto no caso argentino, o Boca está no nível inferior ao do River, mas jogam futebol, não é distribuição de pontapé. Mas não nos esqueçamos que fora, ano passado, a caminho do estádio, o ônibus do River sofreu uma emboscada. Aquilo foi uma emboscada. O ônibus do Boca. Do Boca. Um atentado. Aquilo foi um atentado. Muricy ficou lá de pé 5 horas. Não era só o Tava lá. Não era só time argentino, não. No Paraguai Também. acontecia. É, E no era até Uruguai pior. também. Isso. Eram os 3 locais. Não, no Uruguai Na minha também. geração, Mas, Paulinho, teve uma época... Não teve essas brigas todas dentro Não, de era menos, mas tinha um pouco ainda. Mas ônibus também, a gente só chegava no chão deitado. É só quebrado. E gandula invadindo e agredindo. Gente, que bom que evoluímos, né? Que bom que evoluímos. É sempre bom evoluir. Não sei, que bom que evoluímos. Tem hora que dá a impressão que a gente está querendo voltar a esse tempo, né?